Uma das coisas que faz com que muitas pessoas desistam de aprender inglês é a sensação de que não estão progredindo. Por conta dessa sensação, que na maioria das vezes é falsa, é muito importante que você estabeleça parâmetros para identificar se você está progredindo no aprendizado da língua inglesa. Eu já vou logo de cara dizendo para você que é impossível que você não progrida se você estuda com regularidade. Por estudar com regularidade, eu digo estudar todos os dias, que é importantíssimo. A questão de estudar todos os dias, ela está relacionada com aspectos da nossa fisiologia, com a questão da forma como o nosso cérebro funciona e, mais importante, quem estuda todos os dias, estuda menos e aprende mais. Então, se você segue todos esses passos direitinho, não tem como você não estar progredindo. E como que você constata se está tendo progresso ou não no seu aprendizado? Bom, um idioma, uma língua estrangeira, consiste de você aprender as palavras, ampliar o seu vocabulário e conhecer as estruturas. Na verdade, eu sempre defendo que você deve aprender as palavras em contexto, ou seja, você aprende as palavras dentro de frases. Então, para você ampliar o seu vocabulário, você tem que fazer uma coleção de frases. Então, você achou uma palavra interessante que você não conhece, mas que você quer reter, então você pode ir para um site qualquer na internet e fazer uma busca a partir daquela palavra. Eu gosto muito do portal SentenceDict.com, onde você pode colocar a palavra que você quer memorizar, que você quer reter, e ele vai te dar dezenas de frases que você pode usar. Aí você seleciona as frases com as quais você mais se identifica, que você acha mais legais, e você vai entender, você vai gravando aquilo ali. Bom, a questão de medir o progresso pode ser feita de várias formas. Por exemplo, você leu um texto hoje. Ao ler esse texto, você vai experimentar algum nível de dificuldade. É claro, você vai ter algumas palavras que você não conhece, algumas estruturas com as quais você não está familiarizado, e isso é tudo bem, isso é normal. Você não precisa ficar lendo, relendo, consultando todas as palavras do dicionário, muito pelo contrário, você não deve fazer isso. A primeira vez que você tem contato com o texto, você vai tentar extrair o máximo de informação que você puder daquele texto com o conhecimento que você já tem. O pulo do gato é o quê? É você voltar a esse texto dentro de aproximadamente 15 dias e fazer uma segunda leitura. Nessa segunda leitura, desde que você tenha se comprometido a estudar todos os dias, e aprendendo coisas novas, etc., você vai, nessa segunda leitura, ver que o texto se tornou mais fácil. Pode ainda ser que nessa segunda leitura você não consiga novamente entender tudo, porém você vai ter condições de ter uma compreensão mais aprofundada daquele texto. Isso é muito importante. Outra possibilidade que eu coloco no portal Aprendendo Inglês sempre, todos os textos que eu coloco lá, eles têm o original em inglês, a tradução e a lista das palavras. Essa lista das palavras você pode usar também da mesma forma. Quando você ler um texto do portal Aprendendo Inglês pela primeira vez, você vai lá e vai marcar as palavras que você não conhece. Apenas isso. Você não precisa olhar no dicionário, não precisa fazer nada. E aí, novamente, daqui a 15 dias, você retorna esse mesmo texto, faz uma segunda leitura e dá uma olhadinha na lista de palavras e vê as palavras que você marcou como não conhecidas. Muito provavelmente, 100% de certeza, algumas dessas palavras que você não se lembrou da primeira vez, ou não conhecia, não sabia o significado da primeira vez que você leu, nessa segunda vez, ao retornar ao texto, você vai ver que muitas dessas palavras que você não sabia, você já consegue identificar. Então, esse é o momento, né, de você falar assim, puxa vida, eu estou melhorando, eu estou progredindo. Isso é muito, muito importante. Essa questão de você constatar as melhoras, as pequenas melhorias, ela é fundamental para qualquer atividade humana. Na ciência da computação, por exemplo, a metodologia de desenvolvimento de sistemas que tem dado mais resultados é uma metodologia chamada Scrum. É uma metodologia na qual você vai fazendo liberações incrementais, quer dizer, você acrescenta uma nova função para o software, você já testa e coloca no ar.
É lógico que eu estou fazendo uma simplificação enorme aqui, mas a questão é justamente você ir fazendo as melhoras incrementais e vendo os resultados, porque nós precisamos de ter essa sensação de que estamos progredindo, que nós estamos entregando alguma coisa. Novamente, na questão da engenharia de software, no modelo antigo de desenvolvimento de sistemas, você fazia a definição de todos os programas, começava a programar, demorava 1 ano, 2 anos, para então colocar o sistema para funcionar. E muito provavelmente, quando você colocava o sistema para funcionar, o seu usuário, a pessoa que encomendou aquele sistema, ele vai olhar para aquilo e falar, puxa vida, não era isso que eu queria e tal. Quer dizer, você levou um tempo enorme fazendo uma coisa, a equipe não viu nenhum progresso, né? Ela não viu nada do que ela escreveu em funcionamento, e depois de 2 anos, aquela sensação de frustração. Né? Nossa Senhora, não é isso que o usuário queria, a coisa não funcionou, etc. Então, trazendo isso, essa analogia para o nosso aprendizado do inglês, ao fazer esses retornos, né, você lê um texto, espera 15 dias, volta ao texto novamente, faz uma nova leitura para você constatar o seu progresso. Parece bobagem, mas como eu falei no começo desse vídeo, muita gente desiste de aprender inglês por ter a sensação de não estar progredindo. Isso é totalmente normal, é um efeito que nós chamamos de efeito platô, você estuda muito, estuda, e tem a sensação que não está progredindo. E nesse ponto, muitas pessoas desistem, porque ela começa a pensar assim, nossa, eu não tenho condição de aprender, a minha cabeça é muito ruim, já estou muito velho, eu não consigo aprender inglês. Tá? Então, se você não colocar esses mecanismos de avaliação para você saber como você está progredindo, muito provavelmente você vai desistir. Uma outra coisa muito interessante que você pode fazer para constatar o seu progresso é ver desses múltiplos portais que oferecem testes gratuitos de inglês. A Universidade de Cambridge oferece, o próprio Duolingo oferece uns testes de inglês, porém, você tem que fazer esse teste com uma mentalidade diferente. Você tem que fazer esse teste assim. A primeira vez que você fizer o teste, vamos supor que você tem uma nota de 2 em 10. Não é para você ficar triste que você tirou uma nota muito baixa. Não, porque, como eu já disse, aquele teste vai refletir o seu conhecimento naquele momento atual. Então, você faz o teste uma vez, aí você, de tempos em tempos, de mês em mês, você volta e faz o teste novamente. Então, seu objetivo é continuar fazendo o teste até que você acerte todas as perguntas. Ou seja, esse teste vai refletir o seu momento de aprendizado e o seu progresso. Então, muito provavelmente, se você tirou 2 da primeira vez, quando você voltar e fizer o teste novamente, você já vai tirar um 3 ou um 4, e isso é bom. Não é questão que o 4 é uma nota baixa. Não, o 4 indica que você melhorou de uma nota 2 para uma nota 4. Então, essa nota ela é apenas um indicador do seu progresso. E esse progresso vai ser contínuo, logicamente, ninguém espera milagre, desde que você estude com regularidade, estude todos os dias, naturalmente a sua nota vai melhorando. Então, essa é uma coisa meio difícil, porque na nossa cultura nós tendemos a aceitar, nós tendemos a pensar que uma nota no exame é como se fosse um carimbo na sua testa e aquilo te marca por toda a vida. Você precisa pensar dessa forma que eu estou falando. Você precisa pensar que aquilo ali é só um sistema de medição do seu progresso. Se você conseguir adotar essa mentalidade e não ficar chateado com as notas baixas, é lógico que você vai ter no começo, e continuar fazendo os testes ao longo do tempo, quer dizer, ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e sim, aí ele vai ser útil para você, que ele vai dar uma medida do seu progresso, uma medida do progresso nos seus estudos. E isso é fundamental. É claro que eu estou te dando aqui algumas alternativas. Então, eu falei da leitura do texto, você lê uma vez, depois você volta, depois de um tempo. Na segunda leitura, você vai constatar que, né, a leitura do texto foi mais fluida, você conseguiu entender melhor, você adquiriu mais palavras e por aí vai. Tá? Mas você pode e deve pensar em formas, né? Você mesmo pensar em formas pelas quais você possa avaliar o seu desenvolvimento. Isso é muito importante. Parece bobagem, mas não é, tá? Porque ele vai remover um daqueles obstáculos que eu falei que estão no caminho de todo mundo que vai aprender inglês, que é a sensação de que não está progredindo. E a partir dessa sensação derivam múltiplos sentimentos ruins
que atrapalham não só no seu aprendizado do inglês, mas também no aprendizado de qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Então, vamos supor que você já está numa faixa de 50, 60 anos e você queira dar um reposicionamento na sua carreira. Se você já teve uma experiência de aprendizado de inglês e você colocou na sua cabeça, eu não consigo aprender porque eu estou muito velho, então, é claro que isso aí não vai ser compartimentalizado apenas no ensino de inglês. Isso vai se espalhar por todas as esferas da sua vida. Você vai começar a pensar, eu estou muito velho, eu não consigo aprender competências novas para me reposicionar no mercado, eu não consigo fazer aqui, eu não consigo viajar, porque chegar lá eu vou passar vergonha. Enfim, é uma coisa que contamina. Você não consegue compartimentalizar os maus pensamentos, os pensamentos negativos que te trazem para baixo, aquela vozinha que todo mundo tem, que essa vozinha pode falar coisas boas e coisas ruins. Mas se ela falar coisas ruins, você não deve ficar ouvindo para ela. Ouça as coisas boas. Então, né, sempre pense nisso, que você, em qualquer fase da sua vida, você tem condições de aprender e quando você fizer as medições, sempre encare como um processo ascendente, quer dizer, você está melhorando a cada dia. A cada dia que passa, eu sei mais do que sabia no dia anterior. E isso é uma crescente, tá certo? Então, era essa mensagem que eu queria dar para você. É muito importante você adotar essa postura, tá? E estabelecer os seus processos de medição, né? De progresso no estudo ou em qualquer outra coisa que você faça. Isso é fundamental, ok? Então, meu nome é Rubens, do Portal Aprender Inglês, e se você chegou até aqui, eu te peço para dar um joinha aqui no vídeo, e se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva aqui. E mais um pedido, se você quiser também que eu aborde em um dos vídeos aqui do Portal Aprendendo Inglês alguma dúvida específica que você tenha, é só escrever aqui no comentário. Eu te agradeço bastante e espero poder colaborar com o seu aprendizado, porque, na verdade, hoje em dia, ninguém pode abrir mão, né, de dominar essa habilidade tão importante como o domínio da língua inglesa. Você vai se destacar de todas as formas possíveis, uma vez que você tenha essa competência, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.